Olá, minhas amadas e meus amados, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando esse tempo livre, né? Que não está livre, na verdade, mas é um tempo que vocês podem fazer escolhas e que façam essas escolhas com sabedoria. Escolham estudar, escolham se divertir, escolham estar com a família, façam boas escolhas nesse momento. Nossa aula de geografia dessa semana, a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente já conversou, a gente vai recapitular, principalmente focado na parte da industrialização do Sudeste, né? Industrialização do Sudeste, da região Sudeste do nosso país, beleza? Tranquilo? Vamos fazer essa recapitulação? Vamos fazer memória, né? Vamos fazer memória das aulas que a gente teve nas últimas coisas, até para a gente não dar uma acelerada muito rápida, né? Então, como vocês sabem, a industrialização do Brasil foi tardia, enquanto os outros países da Europa já estavam lá na frente, bem industrializados, com indústrias fortes. A indústria brasileira ainda estava um pouco atrasada, ela ainda não existia, né? E principalmente passou a existir com a indústria do Nordeste, do Sudeste. E a indústria que nasceu no Brasil e nasceu na região Sudeste era de substituição de importação, ou seja, aquela elite cafeeira, aquele pessoal que ficou muito rico produzindo café e vendendo, né, passou a utilizar aquele dinheiro, né, após o preço do café ir lá embaixo e não valer mais nada, passou a usar o dinheiro que ele acumulou durante a venda do café para produzir bens de consumo que ele utilizava, que ele importava da Europa. Por isso é a indústria de substituição de importação, né? E assim começa a industrialização do Sudeste do Brasil, que é a primeira região do Brasil a ser industrializada. E aí a gente tem aí uma fabricazinha saindo uma fumacinha. Cadê a fumacinha? Poluição, 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 né? Mas você com toda certeza não fica sem comprar um chinelo ou uma mochila. Então, primeiramente, durante o governo de Getúlio Vargas, as indústrias elas são de bens de consumo. Elas produzem chinelos, mochilas, quadros, celulares. Celulares não, que na época não produzia celular, né? Mas eu quis dizer eletrônicos, né? O eletrônico da época era o rádio. E assim como outros artefatos de plástico, brinquedos e tudo mais. Eram indústrias feitas para bens de consumo, são bens que a gente consome rapidamente, né? E compra presentes e pequenos objetos. Só depois com Juscelino Kubitschek, ele abre o capital do Brasil, abre a indústria brasileira para vir um capital estrangeiro para cá, né? Então começam as indústrias estrangeiras virem para cá. Então um brasileiro, uma pessoa estrangeira aí fechando o negócio. E principalmente Juscelino Kubitschek traz a indústria automotiva. Olha o jipão aí, ó. Indústria automotiva, traz a Fiat, Volkswagen, Ford, traz a Chevrolet é norte-americana, Fiat é italiana, a Volkswagen é alemã. Então ele traz essas indústrias todas para o Brasil, gerando emprego no Brasil, né? E constrói muitas estradas para as pessoas quererem comprar carro para rodar, né? Depois, isso foi em São Paulo, principalmente ali no ABC Paulista, mas no Rio de Janeiro foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, para impulsionar a fabricação aí de metais e metais valiosos na indústria nacional do Brasil. Foi construída no Rio de Janeiro. Já no estado de Minas Gerais, o foco principal foi na mineração. Então, Minas Gerais, após abandonar o café, focalizou ali no que ele tem de melhor, que são as minas, são seus minérios, aquilo que está embaixo do solo, né, sua riqueza do seu solo. Então ele focalizou ali nas minas. Nessa época, né, gente, de 1930 até 1980, é essa época que a gente está falando. E aí faltou um estado. Qual é o estado que está faltando? Espírito Santo, o quarto estado do Nordeste, né? Ele criou algumas indústrias, principalmente básicas ali de bens de consumo, para vender para o Rio de Janeiro, né? E depois ele especializou no petróleo, que o petróleo é o ouro negro. Vocês lembram disso, né? O petróleo é o ouro negro. Quem tem petróleo, país que tem petróleo é país rico. E vamos lá. Quem ganhou muita grana mesmo durante todo esse percurso foi o estado de São Paulo. Mais do que Minas Gerais, mais do que o Rio de Janeiro, mais do que o Espírito Santo. São Paulo foi o que realmente se industrializou, criou indústria, criou emprego e criou economia, fez dinheiro, fez bufunfa, fez muita moedinha no banco. Né? É ele que criou a maior parte da indústria do Brasil, foi naquele estado que nasceu a maior parte da indústria do Brasil, mas não foi à toa, né? Não era só porque os cafeeiros, o pessoal que produzia café e deixou de produzir porque não valia mais a pena economicamente,
né? Não era só porque os cafeeiros tinham grana, era porque o governo de Juscelino Kubitschek investiu muito em São Paulo. E Juscelino Kubitschek era paulista, né? Vamos para o próximo. Então, as indústrias no Brasil, elas são centralizadas ainda até os dias de hoje, na região sudeste do Brasil, em especial no estado de São Paulo. Mas isso teve uma mudança muito grande, né? A gente viu na última aula que teve uma mudança muito grande. O que foi essa mudança? Vocês se lembram o que foi essa mudança? Não lembram? E que silêncio devastador. A mudança ocorreu porque as indústrias passaram... Vamos seguir o vídeo. Historicamente, como vimos, a região sudeste ela teve muito mais dinheiro, né? Ela conseguiu vender mais café para a Europa e ali se concentrou uma quantidade muito grande de dinheiro. Os coronéis muito ricos que resolveram, né, após o fim do café, após investir no café e vender café não valer mais a pena, resolveram investir nas indústrias, como eu estou falando desde o início do vídeo, né? Vocês têm que saber isso. Isso é o básico que vocês têm que ter na cabeça, né? Fim do café, início da industrialização, né? Perfeito? Precisam ter isso na cabeça. Vamos lá, vamos ver o que o nosso... aí, ó, a partir da década de 80, por que São Paulo hoje já não é mais tanto como no passado, mas ainda é, né? Na década de 80, as indústrias passaram a sair do estado de São Paulo. Eles passaram a deixar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo ainda criava indústria, o número ainda era positivo, havia mais indústrias que nasciam do que saíam. Né? Mas com a redemocratização após a ditadura, cada estado pôde fazer seu imposto, né? E aí virou uma guerra fiscal. Era quem dizia que quem dizia que dava menos imposto. Então o estado Y dava 10, o outro estado X dava 5, e as indústrias todas saíam de São Paulo procurando pagar menos imposto nos outros estados que estavam abrindo mão, né, por 20 anos, 30 anos, da cobrança de imposto daquela indústria. A indústria gerava emprego, gerava renda, gerava muita coisa. E São Paulo tinha muitos problemas que deixavam a indústria muito braba, né? A má mobilidade urbana, a enchente, a mão de obra muito cara, o custo elevado de terrenos. Isso vocês também têm que saber. Foram essas as principais causas que resultaram, né, na saída de muitas indústrias do estado de São Paulo. Alguns estados, para vocês terem ideia, eles passaram a dar descontos a zerar desconto por uma quantidade de anos, para que as indústrias se mudassem para os seus estados, né? Então, muitas indústrias resolveram sair do estado de São Paulo para procurar melhores condições e melhores rentabilidades em outros estados do Brasil, né? E que ofereciam também portos para exportar, mão de obra um pouco mais barata, menos fila, não ter enchente, né? Sem enchente. Algumas indústrias elas saíram do estado de São Paulo. Mas outras indústrias saíram da cidade de São Paulo e foram para cidades do interior do estado, né? E lá passaram, porque as cidades do interior do estado também tinham boas propostas ali e boas rentabilidades para seus investimentos, porque o que o cara da indústria que constrói uma indústria quer é ter lucro, né? E quem pagar menos para eles, onde ele precisar gastar menos para produzir aquilo dali, né? Aquele bem que ele vai produzir, é para lá que ele vai. E, gente, por hoje, isso é tudo. Por hoje, isso é tudo. Eu preciso que vocês vejam esse vídeo, revejam esse vídeo e tenham em mente tudo o que foi dito nesse vídeo, principalmente tudo que está escrito nesse vídeo, tá? A atividade dessa semana é baseada nesse vídeo, tá? A gente vai fazer a atividade número 2, que está na página 162, se eu não me engano, até 166 da nossa apostila. Tá? São 7 questões lá da apostila e que a gente vai fazer baseado nesse vídeo. Por isso que eu quis fazer uma recapitulação. Até porque a gente estava andando muito rápido, né, na nossa matéria, falando sobre o Sudeste, e aí a gente vai dar uma freadinha aí para a gente recapitular, ver o que a gente já aprendeu, ter certeza que foi aprendido, né? Esse é tudo que eu botei nesse vídeo aqui, nesses 10 minutos de vídeo, é a coisa básica do Sudeste, é tudo que é o básico do Sudeste, tudo que a gente aprendeu de base, desde lá da industrialização do Sudeste até aqui. Eu deixei ainda uma partezinha para trás, né? Era aquela parte que falava do ciclo da cana-de-açúcar, que vocês lembram, o ciclo do ouro, da estrada real, e também o ciclo do café, né? Eu parti a partir da crise de 1929, com o fim do ciclo do café.
foi aí que eu parti esse vídeo, né? Dei a partida, dei o start nesse vídeo. E porque esse é o período mais importante, é o que vocês precisam saber. De 1930 até os dias atuais, né? Tranquilão? Aprendemos então como nasceu as indústrias no Nordeste, no Sudeste do país. Como as indústrias do Sudeste passaram a existir. Beleza? Um grande abraço para vocês. Ainda vai ter mais uma aula minha essa semana. Essa não é a única, mas essa é uma aula também bem importante, tá? Eu espero que vocês estejam bem, que fiquem bem. Se precisarem sair de casa, usem máscara. Um grande abraço. Até a próxima aula, pessoal!